Olá, alunos e alunos do segundo ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar aí a nossa matéria de matemática, tá certo? Então, todos ligadinhos aí, tá bom? Muita atenção para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje fala sobre adição e subtração. A gente vai relacionar aí a adição e subtração com algumas coisas, tá bom? Então, fiquem ligados aí, tá certo? Para a gente poder começar a nossa aula. Mas para a gente iniciar, a gente vai pegar o nosso material de hoje, que é o quê? Que é o lápis, o caderno, a borracha, tá bom? Todo mundo com esse material em mãos, para a gente começar aí a nossa aula de hoje, tá certo? Então, na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre o quê? Sobre representar simbolicamente as operações de adição e de subtração. Então, o que seria representar simbolicamente? O ser humano, desde sempre, ele representa simbolicamente as suas coisas, certo? Por exemplo, o homem das cavernas, antigamente, como eles não sabiam ler, assim, tudo mais, eles interpretavam simbolicamente os seus feitos no dia a dia, fazendo pinturas rupestres. Não sei se vocês já viram naqueles parques que passam na televisão, as pinturas que eles faziam, que era o que eles faziam no dia a dia, que eram as suas danças, quando ele matava um animal, os animais que existiam por lá. Então, eles faziam por meio de desenho, por meio de símbolos, para que todo mundo, quando fosse ver, entendesse o que ele estava querendo passar. Como nessa parte tem símbolos, na matemática também tem símbolos. Os nossos símbolos são os nossos números. Então, nós vamos aprender a representar as ações, as figuras, de maneira simbólica na matemática em relação aos números. Então, nós vamos tirar do papel as figuras e colocar os números no lugar, tá bom? Então, hoje nós vamos aí basicamente fazer isso. Então, fica ligado aí para a gente saber como a gente vai fazer essas coisas, tá certo? Para iniciar, a nossa adição, a adição é uma operação matemática que está associada com uma ideia de agrupar elementos de um conjunto. Então, assim, para a gente poder entender o que é adição, a gente tem que entender o que é adicionar, o que é juntar, o que é fazer o volume, tá? Porque, por exemplo, a adição, como o nome já diz, a gente vai o que? Acrescentar, adicionar, colocar, juntar várias coisas para se formar o todo, o total que a gente quer, tá certo? Então, na adição, a gente só junta, tá? A gente vai juntando tudo e vai contando o que a gente juntou, tá? O sinal da adição é esse aí, para quem ainda não viu, mas era para todo mundo já visto, só estou revisando para vocês, tá? Então é o sinal de mais. Por quê? Porque sempre, nós, seres humanos, sempre queremos mais, não é isso? Pois é. Então, nosso sinal é esse aí, o sinal da adição, da operação de adição, nosso sinalzinho de mais. E nós temos duas ideias que eu separei para vocês de adição. O que seriam essas ideias, pessoal? As ideias são o quê? É mais ou menos como se for a forma, de se saber que aquele problema ou aquela situação problema é uma forma da gente adicionar, da gente somar uma coisa com a outra, tá bom? Então, nelas nós temos a ideia de juntar e temos a ideia de acrescentar. Juntar, pessoal, é quando eu tenho uma coisa e você tem outra, e a gente pega as duas e junta uma com a outra, tá? Outra coisa é acrescentar. Então, você tem uma parte, isso? Você tem algumas coisas e eu vou lá e compro ou recebo de alguém, que vai ser para mim, mais coisas. Então, vou acrescentar aquilo que eu já tenho. Então, eu vou aí, acrescentar, colocar mais do que eu já tenho, E aí, nós vamos usar a adição para poder saber o quanto é que ele vai estar, ao todo. Então, juntar, eu junto, uma coisa com outra para mim poder formar um valor total. Acrescentar não, eu já tenho alguma coisa e vou colocar mais aqui, no local para poder dar o valor total, tá bom? Vou explicar para vocês aqui em forma de imagens. A gente vai ver aqui uma representação e depois a gente vai aí,
transformar simbolicamente, né, esses problemas, tá bom? Então, ó, a ideia de juntar. Vocês estão vendo aí que nós temos duas crianças, né, isso? Brincando aí de bolinha de gude, né? Vamos chamar esse aí de camisa roxa de Pedro. E o de camisa laranja, nós vamos chamar de Paulo, tá? O Pedro e o Paulo. O Pedro, ele tá jogando peteca e tem 3 petecas. E o Paulo, né, também botou as petecas dele aí. Ele tem quantas petecas? Vamos lá. Ele tem uma, né? 2, 3, 4, 5, 6 petecas. Então, um tem 6 e o outro tem 3 petecas, não é isso? Deu para entender aí até agora? Aí o que acontece? Ele quer agora saber quantas petecas ele tem no total. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar, né, as petecas deles. Então vamos agora saber qual é o valor total, né, depois que juntamos aí na mão, vamos saber o valor dessas petecas. Então bora lá, vamos contar aí. Eu tenho uma peteca, 2, 3 de um lado, aí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no total, ele tem o que? 9 petecas, não é isso? Então, ele tem 9 petecas, tá? Então, juntando aí na representação das figuras, né? A gente tem 9, porque eles se juntaram, não é isso? As petecas para a gente saber qual era o total de petecas que os dois tinham. Não é isso? Deu para entender direitinho? Simples, né? Agora nós temos a ideia de acrescentar. Eu tenho, ou você tem, uma coleção de carrinhos. Vocês estão vendo aí, ó, os carrinhos top aí, ó. Parecendo um fusquinha. Nós temos essa coleção de carrinho. Aí o pai de vocês, né, chegou lá e tal, pertinho do aniversário de vocês e tudo, ou no dia do aniversário de vocês, e deu aí, né, mais outros carrinhos, ó, agora carrinhos mais tops aí, para vocês juntarem na coleção. Então aí nós temos a ideia de que? De acrescentar. Por quê? Porque vocês pegaram, né, já tinha uns carrinhos, e ganhar o outro, acrescentando à sua coleção mais carrinhos, né? Então agora vamos ver qual é o total de carrinhos que vai ter, né? Vamos lá contar? Então, aqui eu tenho um carrinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e tenho 15 carrinhos, né? Então aqui eu tenho 15 carrinhos ao todo, não é isso? Contando todos, porque eu acrescentei mais carrinhos aí à minha coleção, não foi? Então o que quer dizer tudo isso, pessoal? Para a gente poder entender direitinho, tá? Então, escrever simbolicamente é o quê? É colocar os números para representar os problemas. Vocês viram aí que a gente só fez contar as figuras, né? Porque como a gente vai juntar, né, na adição, a gente faz só contar o todo, todas as figuras que tem, né, lá no problema. Agora a gente vai aprender a fazer a situação problema. A gente vai aprender a usar os símbolos para poder a gente saber qual é o valor total, como é que a gente vai fazer e tudo direitinho. Então, bora lá. Usando a mesma figura, tá certo? Da parte de juntar, né? Isso, nós juntamos aí. Então, vamos lá. Primeira mão, né? Primeira mão, nós temos quantas petecas? Nós temos aí 3 petecas, não é isso? Aí, o que acontece? A ideia é de juntar. Quando a gente lembra de juntar, a gente já lembra de quem? Isso mesmo, a gente já lembra aí da adição. Então, como a gente já lembra da adição, qual é o sinal da adição? Muito bem, é o sinal de mais. Então, nós vamos aqui agora somar, não é isso? A quem? Quantos petecas tem aqui, ó?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos somar as 6 petecas, certo? Que o outro amigo tem. Aí nós vamos o quê? Nós vamos colocar uma igualdade. Por quê? Porque a soma disso aqui vai ser igual ao total que vai ter aí na figura, não é isso? Então vamos ver agora qual é o total que vai ter na figura. Nós já até contamos, né? 3, aí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós vamos ter aí 9, né? A soma de 3 mais 6 vai ser igual a 9. Então, representamos essa figura aí simbolicamente através dos números, né? O 3, que é a quantidade de petecas que um dos meninos tinha, mais 6, que é a quantidade de petecas que o outro menino tinha. Juntamos os dois, a ideia de juntar é a adição e deu igual aí a 9, desculpa. Vamos agora aqui na ideia de acrescentar, não é isso? A ideia de acrescentar, né, nós temos aí acrescentando os dois carros. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a parte da esquerda dos carros menores. Então, vamos ver aí. Quantos carros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos aí 9 carrinhos. Mais, né? Por que mais, pessoal? Porque se a ideia de acrescentar, se eu vou somar, olha, já diz o nome, eu vou colocar um do lado do outro para me contar todo mundo junto, então eu vou ter que somar, né? E a soma é a adição, e o sinal da adição é o de mais. Então, vamos somar aos carrinhos que ele ganhou aí para a coleção dele. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele ganhou o que aí? Mais 6 carrinhos para completar a coleção dele. Agora, nós vamos o quê? Nós vamos calcular, né, a igualdade. O que vai ser a junção desses dois aí, né, desses dois conjuntos de carro. Então, nós temos 9 de um lado. Vamos contar a partir do 9, né? 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, 9 mais 6 é o número 15. Então, aí nós representamos simbolicamente as figuras nessa operação que a gente tinha lá. Então, agora, em todo lugar, eles sabem que a conta correta para se fazer é essa, 9 mais 6, 15. Tá bom? Deu para entender direitinho? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Então vamos lá. Agora nós temos o quê? Nós temos a nossa subtração. A subtração é uma entre as 4 operações básicas da matemática, sendo a segunda operação matemática a ser estudada, tá? Que é, depois da adição, vem a subtração. E é a operação inversa da adição. O que seria isso? A operação contrária é ao contrário, tá? Mesma coisa que você pede assim, ó, sua mãe pede para você ir pegar a sua chinela. Aí você faz o contrário. Aí você pega uma chinelada, né? Não, mas não pode bater não, tá bom? Mas você pega uma reclamação, não pega? Pois é. Então, a subtração é a operação inversa, tá? É o contrário aí, tá bom? Certo? Da nossa adição. Como assim? Se nós estamos juntando, nós vamos separar. Se nós estamos adicionando, nós não vamos o quê? Retirar. Então, nós vamos ver aí também agora as ideias da subtração. Mas antes disso, nós vamos ver aí o sinal da subtração, que é esse aí de menos, que é como se fosse cortar alguma coisa, não é isso? Então, é o sinal da subtração, esse sinal de menos aí, tá? Então, ó, as ideias da subtração é o quê? Tirar, né? Comparar e completar, tá? A professora, mas completar, a gente não completa nem na adição não, porque a gente adiciona outro, não. É completar,
né? Eu tenho um valor total e eu só tenho um pedaço e eu vou completar. A gente vai ver os exemplos aí para vocês verem direitinho como é que é completar, tá bom? Então, tirar, comparar e completar, nós vamos ver agora todos, né, esses aí, esses problemas. Vamos lá? Então, retirar, ó, presta atenção. Nós temos aí, né, aqueles tiro a alvo de patinhos, né, e tudo mais para acertar no alvo e tudo do parque. Não sei se vocês já viram, já foram no parque para ver esses tiro alvos aí. Muitos deles têm bombom, né? Só que aqui são os patinhos aqui, tá? Então, nós temos aí vários patinhos, né? Nós vamos ter quantos patinhos? Vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui, né? E 9, não é isso? Nós temos 9 patinhos. E aí, né? Eu atirando lá, eu acertei quantos? Acertei aí, quantos aí, patos? Acertei 2. Então, eu retirei 2 dos que estavam. E agora, eu vou o quê? Eu vou saber quantos ficaram, né? Se eu perguntar quantos ficaram. Então, se eu retirei, eu tirei, então, ele não existe mais. Então, vamos agora contar só os que existem. Então, tem 1 ainda, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7. Então, ainda sobrou 7 patinhos aí. Mas e aí, pessoal? Desse jeito, a gente já fez a conta sem precisar fazer nada, né? Mas só que muitas vezes a gente precisa da simbologia. Então, como é que a gente faz aí para simbolizar, né? Para poder colocar a conta, né, simbolicamente. Vamos lá. Então, no total antes de acontecer aqui de eu retirar os patinhos, né, voltei os patinhos de novo. Nós tínhamos quantos patos? 3, 6, 7, 8 e 9. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos aí 9 patos, né? Aí agora nós vamos o quê? Retirar. Então nós vamos subtrair, não é isso? Nós vamos tirar, né, usando o sinal de menos, os patinhos que foram aí, né, acertados. Então vamos lá. Nós vamos retirar 2, que foi os que foram acertados, não é? E aí vamos ficar com quantos agora? 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós vamos ficar aí com 7 patinhos que sobraram. Então, retirei é isso. Nós temos um número, tá? Nós temos um número e a gente subtrai ele, retira dele o valor que a gente quer, né? Que não pode ser maior do que o número, né? Que senão não vai dar certo. Tem que ser só igual ou menor do que ele para poder dar um resultado. Então, no caso aí, ele retirou 2 patinhos e ficou 7. Então, a conta é 9 menos 2 igual a 7. Tá certo? Agora, nós temos a ideia de comparar. Ó, vocês estão vendo aí os mesmos carrinhos, só que agora é um novo contexto, tá? Nós temos aqui 2 pessoas que têm carros, né? Aí, agora, vamos comparar. Comparar é saber quem tem mais e quanto ele tem a mais do que o outro. Então, é comparar. Por que que o nome é a mais? Lembre-se bem desse nome a mais. A mais nem sempre é para ser mais, e sim para retirar daquele que tem mais. Por exemplo, ó, agora aqui nós temos 2 conjuntos de carrinhos, não é isso? Aí, o que acontece? Um tem esses carrinhos aqui e o outro tem esses outros carrinhos. Eu quero saber quanto tem a mais de carrinho desse tipo aqui, ó. Então, vamos lá. Para a gente saber quanto tem a mais, a gente vai, na figura, no caso, a gente vai anulando, né, um por um, ó. Então, ó, se eu tenho um aqui, ó, eu vou ter um lá também. Então, já anulei um. Se eu tenho outro aqui, eu vou anular esse outro aqui do lado. Se eu tenho esse aqui, eu vou anular esse outro aqui do lado. Vamos lá, eu tenho esse aqui anulado, eu vou anular esse outro também. Eu tenho esse aqui,
eu vou também riscar esse. E tem o próximo e eu vou riscar esse. Acabou aqui. Então, quantos ele tem a mais? Ele tem 1, 2, 3 a mais. Então, né, quando a gente cortou, né, tirou de cada um, sobrou aí esses 3 carrinhos ainda, tá? Então, como é que a gente vai fazer aí? Como é que a gente vai tratar, né, simbolicamente, tá, esta conta? Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar, então, o maior menos o menor, para a gente poder saber aí quanto está, né, quanto maior tem a mais do que o menor, não é isso? Então, vamos lá. Pegamos primeiro o maior, né, então vamos contar quantos carrinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o maior tem 9. Aí, agora eu vou subtrair, né, do maior. Agora, vamos ver quanto conjunto menor tem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que vai dar igual a isso? Eu tirei 9. Se eu tenho 9, tiro 6 de 9. Sobrou quanto? Sobrou 3 carrinhos. Então, né, o conjunto de carrinhos aí de fusquinhas, né, tem 3 fusquinhas a mais do que o conjunto dos outros carrinhos. Então, eu estou comparando um com o outro. Tá bom? Deu para entender direitinho como é que faz. A simbologia também, que é muito importante, que é a que vocês vão ter que fazer para poder fazer o cálculo. Tá bom? Então, é desse jeitinho aí, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês, para a gente poder ir para a nossa próxima questão. Vamos lá. Então, agora nós vamos completar, tá? Eu vou ler a historinha que ela diz no balãozinho aqui para vocês. Quanto falta para completar? Complete com os canudinhos que faltam para que a quantidade de baixo fique igual à quantidade de cima. Então, é a ideia aqui de completar. Como assim? Eu quero completar uma coisa, eu vou ter que chegar até aonde aquela outra coisa tem, ou então até o número total que ela vai ter. Aqui é no objeto, ele tem os canudos, então eu vou ter que completar os canudos até ficar igual lá embaixo. Então, se a gente for fazer, a gente vai completar aqui, né, com a figura e vamos contar. Então, bora completar aqui com os canudinhos aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e tenho 5. Então, o complemento foi com 5 canudos, não é isso? Só que a gente vai ver aqui, né, como é que a gente vai fazer sobre a simbologia, né? Escrever ele na forma simbólica. Como é que a gente faz? A gente vai pegar o total, né, de canudos que tem e vamos retirar, né, no caso, pegar aí a parte que está colocada para ser completada, que é a parte que eu tenho para poder eu retirar da parte que eu quero chegar, para eu poder aí, né, saber o resultado de quanto falta. Então, bora lá. Então, o completo é a parte de cima, então vamos contar aí a parte de cima, bora lá. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é isso? Então, eu tenho aí 9. Eu tenho aí 9 canudos ao todo na fileira. Menos, por que menos? Porque é o sinal da subtração. Porque eu vou retirar daqueles que eu já tenho para me saber quem é que está faltando eu botar. Não é isso? Então, eu vou pegar o todo, né? Que são todos os canudos que estão enfileirados lá na parte completa. Aí agora eu vou pegar e diminuir, né? Tirar daqueles canudos que eu já tenho para eu poder saber quanto falta para completar. Não é isso? É igual que tu tem dinheiro. A tua mãe te dá um dinheiro, né? Mas só que tu vai lá e aí não dá para comprar a camisa que tu quer. Então aí tu vai ver quanto é que tá faltando para tu pedir para ela para comprar a camisa. Não é isso? Então tu vai diminuir o valor da camisa menos o que tu tem para tu saber quanto é que é, né? Para tu saber quanto é que tá faltando para poder ir atrás do restante, né? Então vamos lá. Nós temos aqui 1, 2, 3 e 4 canudos. Então nós já temos 4.
Agora nós vamos saber aí quanto é que está faltando aí para a gente poder fazer, né? Para a gente poder dar esse resultado, não é isso? Então, 9 menos 4, a gente já viu até, já fez até aqui na forma de figura, 9 menos 4 aí, né? Vai dar o número 5. Então, simbolicamente, esta representação, né? Diz aí 9 menos 4 igual a 5, tá bom? Deu para entender direitinho? Então, nós temos 3 ideias básicas, né? Da nossa adição e 2 ideias aí, não, 2 ideias da adição e 3 ideias aí da subtração, tá? Mas todas têm o sinal, né? Tanto de mais para adicionar, né? Uma forma de você construir, ganhar, e ao contrário, que a subtração é retirar, né, do que eu já tenho, tá bom? Então, rapidinho aqui para a gente poder encerrar a nossa aula, tá? A gente vai fazer essa questão e vamos descobrir aí, né, a simbologia dela. Então, bora lá. Em uma classe há 15 meninos e 13 meninas. Quantas crianças há nesta classe? Então, bora ver aí. Ele diz que nós temos 15, né, meninos e nós temos aí 13 meninos. Aí o que que ele diz agora? Nós temos a simbologia do 15 e do 13. Aí o que que ele diz agora? Ele quer saber quantas crianças há nesta classe. Porque assim, crianças pode ser homem e mulher, né? Se ele diz que tem meninos e meninas lá na classe, então ele quer saber do todo, de todo mundo que está lá. Então, se ele quer saber de todo mundo, qual é a expressão que a gente usa? Isso mesmo, é a expressão de mais, não é isso? Então, aí a simbologia dessa questão é 15 mais 13, tá? Que vocês aí vão responder e entregar para a professora de vocês, tá bom? E para casa, nós temos aí esta questão. Quero comprar uma mochila que custa R$56, mas só tenho R$42. Quanto faltam, tá bom? Tirem print e depois respondam e entreguem para a professora de vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!